Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Você faz um favor. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e as eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a Subprocuradora-Geral do Trabalho, doutora Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria dessa subseção. Então, vamos às preferências, por favor. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 163, dígito 54 de 2012, em que são partes Auro Dias dos Santos e Fiat Automóveis S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e senhoras ministras, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo autor, a decisão que julgou improcedente o pedido de corte em rescisório. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não conhecimento do recurso ordinário, cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, uma vez não atendido o requisito do artigo 514.2 do CPC. No caso, quanto à pretensão calcada no inciso 5º do artigo 485 do CPC, o recorrente não teceu nenhuma impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Aqui, senhor presidente, a incidência da súmula 422 do TST, não estou conhecendo do recurso quanto ao tema. Tem uma preliminar de nulidade por negativa jurisdicional, o recorrente suscita nulidade do acórdão, todavia, tratando-se de recurso ordinário, a ampla devolutividade da matéria impugnada afasta a possibilidade de qualquer prejuízo para o litigante, de modo que a matéria de fundo deve ser veiculada no apelo ordinário. Estou rejeitando a preliminar. Quanto ao mérito, senhor presidente, erro de fato, o recorrente insiste no erro de fato ao fundamento de que a decisão rescindenda foi injusta, pois considerou válidos os acordos coletivos quanto à fixação da jornada de trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento. No entanto, essa matéria foi exatamente a controvérsia instalada nos autos de origem e sobre os quais houve pronunciamento explícito na decisão rescindenda, resultante na conclusão do julgador após o exame das provas, o que afasta a configuração de erro de fato como hipótese de rescindibilidade. Aqui a incidência da OJ 136 da SDI 2, estou negando provimento ao recurso ordinário, senhor presidente. E o voto vai no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois não. Muito obrigado, ministro Emanuel.
Doutor Vitor Russomano, por hora o voto é favorável a Vossa Senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.454, dígito 36 de 2013, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Carlos Antônio Junger Neves. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, trata-se de RO em mandato de segurança e eu aqui, de forma objetiva, estou sustentando que o ato coator foi substituído pela sentença, razão pela qual incide a súmula 414. Estou negando o provimento por este fundamento. Doutor Vitor Russomano. Perdão, senhor presidente, não escutei. Houve a Superveniência dessa Superveniência sentença. em 7 de 10 de 2014. Apenas Dos dois. tempos. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença do doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 658.000, dígito 14 de 2008, em que são partes Losango, Promoções de Vendas LTDA e Ministério Público do Trabalho da Primeira Região. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Ocorre a perda do objeto do mandato de segurança, que pretendia cassar os efeitos da tutela antecipada concedida em ação civil pública, quando superveniente a homologação de acordo, tendo em vista a ausência de interesse de agir. O meu voto é no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, à teor do artigo 2676 do Código de Processo Civil. Perfeito. Doutor Russomano. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos voto da ilustre ministra Adelaide Miranda, registrada a presença do ilustrado advogado doutor Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 24.054, dígito 22 de 2012, em que são partes Valmir Quioche Suda e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, aqui também trata-se de recurso ordinário em mandato de segurança que o Tribunal da 24ª extinguiu sem resolução de mérito, em virtude de existir recurso próprio para impugnar o ato coator. A impetrante sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional e também alega que a decisão, considerando o recurso obreiro inexistente por óbvio, não há falar em cabimento de agravo instrumento. Eu estou entendendo, inicialmente, que há de se rejeitar a preliminar de nulidade em face da devolução integral das questões ao exame da instância adquém. Cito aí precedentes da Corte e, com relação à questão central do mandato de segurança, o ato impugnado é a decisão do juízo da primeira vara de trabalho de Dourados, proferida na reclamação trabalhista, que considerou o recurso ordinário do impetrante inexistente em virtude da não observância de norma interna do Tribunal Regional em relação à interposição de recurso mediante sistema EDOC. Eu, em síntese, sustento que esse ato era passível de impugnação mediante agravo, previsto no 897-B, que é cabível contra os despachos que denegam a interposição de recurso, de maneira que incide, em síntese, a nossa jurisprudência através da súmula 92, ao J92 da STI 2. Por isso mesmo, eu estou negando o provimento, em síntese, ao recurso. Perfeito. Doutor Jairo está pelo Banco do Brasil, estou recorrido. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto. Não havendo, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos no voto, Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Juntada de mandato, senhor presidente. Deferida a juntada de mandato de instrumento de procuração e consignada a presença do ilustre advogado doutor Jairo Vairos. Muito obrigado, senhor.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 23, dígito 65 de 2014, em que são partes Áureo Barbosa Silva e outros, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, e Fundação CHESF Assistência e Seguridade Social, FACHESF. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a matéria conhecida da FACHESF. Eu, para não prolongar, é complementação, eu estou propondo conhecer do recurso dos réus e, no mérito, negar desprovimento. Perfeito. Matéria já citando diversos precedentes aqui da sessão. Há mais dois processos Sim. que parecem idênticos. Eu vou pedir o pregão dos dois, parece que a solução é a mesma. 2450 e 5655. É idêntica. Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processos RO 24, dígito 50 de 2014 e o processo RO 56, dígito 55 de 2014. A solução é a mesma, né, Mesmo, ministro? conhecer e negar provimento, senhor Perfeito. presidente. Por hora, o voto é favorável a Vossa Senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos dos votos proferidos por Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença de Sua Senhoria, doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Muito obrigado, doutor. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 2781, dígito 96 de 2012, em que são partes José Américo Pança e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 2ª região. Na hipótese dos autos, a ação rescisória veio calcada no artigo 4858 do CPC. A parte pretende a existência de erro e busca desfazer o quanto avançado em acordo judicialmente homologado. O que ocorreu preteritamente à ação rescisória é que a parte ajuizou 2 reclamações trabalhistas. Uma primeira em 8 de março de 2007, pretendendo pagamento de horas extras, diferenças de auxílio-doença. E uma segunda em 18 de julho de 2008, onde pretendia diferenças de FGTS decorrentes de expurgos inflacionários. Nos autos da 2ª reclamação trabalhista, foi celebrado o acordo, este homologado e objeto da ação rescisória, em que se deu ampla quitação pelo extinto contrato de trabalho e pelo objeto daquela reclamação, obviamente. Assim ocorrendo, o 2º Regional, em julgamento de recurso ordinário interposto na 2ª reclamação, extinguiu o processo com resolução de mérito. A ação rescisória, o Regional respondeu com a improcedência ao fundamento de que o desfazimento do acordo, conforme pretendido nesta ação rescisória, na verdade, não levaria ao efeito pretendido pela parte, na medida em que não atacou o quanto posto no acórdão da 2ª reclamação trabalhista, que foi extinta com resolução de mérito, e que, na verdade, é o móvel, é o fundo que leva a parte a interpor a ação rescisória, na medida em que o valor ajustado na 2ª reclamação trabalhista, sobre a qual incide a ação rescisória, era muito inferior àquele possível na primeira reclamação trabalhista. Ocorre que, ainda que possa ter havido engano com relação ao texto do acordo ou desatenção, o fato é que essa circunstância não configura erro capaz de desfazer negócio jurídico, porque a parte estava assistida por advogado, inclusive, naquela oportunidade. Então, além do argumento posto pela Corte Regional, não subsiste vício que possa comprometer a compreensão da parte, insisto, porque presente advogado. E aqui eu trago à memória, inclusive, a OJ 132 desta SDI 2, para, em resumo, negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutora Melissa, por hora, o voto lhe é favorável. Eu indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, registrada a presença da ilustre advogada, doutora Melissa de Menezes Tubarão. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 142, dígito 26 de 2014,
em que são partes Terezinha, Rezende, Cristina e outros, e Chesf e Fachesf. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a matéria debatida no caso concreto já foi objeto de diversos julgamentos na sessão de hoje. É o caso da Fachesp. A discussão está centrada na adequação do índice IGP-2 no período de julho a agosto de 94. Meu voto, na linha de diversos precedentes, é no sentido do conhecimento e desprovimento, senhor presidente. Pois é. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Muito obrigado, doutor. E passamos agora ao julgamento das vistas regimentais. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 92, dígito 97 de 2014. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento para reduzir o valor dos honorários advocatícios, que fica no importe de R$1.000. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, o ministro Vieira de Melo Filho. Presidente, eu vou tentar expor aqui rapidamente 2 minutos ao meu voto, mas digo já de plano que acompanho Sua Excelência, o eminente relator. Até por isso não encaminhei o voto, porque eu quis julgar o mais rápido possível, porque é uma vista sucessiva da ministra Adelaide e ela prosseguirá no julgamento. Mas o meu voto, eu já fiz o estudo do processo e já cheguei à minha conclusão. O ministro Emanuel, Vossa Excelência e os demais colegas vão se lembrar que houve sustentação das duas partes. O que dizia o advogado? Que havia uma inconclusão na decisão rescindenda, porque não fora concluída a prova pericial para efeito de aferição das comissões, e que a perita havia alertado que os documentos do reclamante eram insuficientes e ela necessitaria dos documentos da empresa. Aí a decisão rescindenda faz o exame dos demais elementos e julga improcedente. A minha dúvida é porque no memorial e na sustentação houve um enfoque de que haveria violação literal, ou seja, 4855, do artigo 437, 439, salvo engano. Ou seja, prova pericial, que seria indispensável, porque nós trabalhamos com a questão das comissões. Eu tive agora com a vista, examinando o pedido inicial da rescisória. O que diz o pedido inicial da rescisória? E esse é o problema. Pede que seja julgada procedente a ação e o pagamento das comissões sobre os valores de fechamento de seus contratos aditivos e o pagamento das comissões sobre as cobranças recebidas. Ou seja, quando o ministro Emanuel salientou que estava desfundamentado, isso que tinha me chamado a atenção, porque havia um choque entre o que se expunha Estava na e o que questão da perícia e ele já vinha... Isso. Se o pedido fosse a violação do 437, para que se concluísse a prova e, a partir dela, nova decisão fosse proferida, nós teríamos aí, de fato, o exame de uma violação direta que poderia ser nexo de causalidade com o resultado da decisão, sobretudo porque a prova é hábil para efeito de apuração de comissão sobre documentos. Mas o pedido dele, a consequência, se não fez, então eu quero a comissão. Eu já quero o pagamento da comissão. Passou direto. Aí, com todas as vênias, a decisão... agora eu compreendi a questão e realmente está desfundamentada a meu juízo, porque aí ela não basta simplesmente dizer para chegar ao resultado. Então, o voto é no sentido de acompanhar o eminente relator. A ministra Adelaide pediu vista sucessiva. Estaria em condições de julgar? Senhor presidente, eu acompanho com o voto esclarecedor do ministro Vieira de Melo Filho, no mesmo sentido da dúvida que eu tinha em relação a 422. Eu acompanho e abro mão da vista regimental. Perfeito. Então, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente ministro Emanuel Pereira. Presidente, eu peço só a juntada das minhas notas. Declaração de voto convergente ao pé do acordo por Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Melo Filho. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 760, dígito 57 de 2011.
Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Impedida, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, o eminente relator fez enviar considerações ontem, no fim do dia, sobre o voto dissonante que ousei apresentar e, em razão de não ter havido tempo hábil para examinar, eu pediria a prorrogação da vista. Pois não. Então, adiado a pedido do eminente vistor para melhor exame, depois que lhe foi apresentado. Bom. Muito bem. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos eminentes ministros e eminentes ministras, de Sua Excelência, a sua Procuradora-Geral do Trabalho, doutora Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, das ilustres servidoras, na pessoa da doutora Adriana, e declaro encerrada a sessão.